Boa noite mais uma vez. Sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Luz e Esperança. Como o próprio nome já nos diz, esperança de dias melhores para aquele que fizer luz em seu ser. Estamos aqui para isso, que bom. Então, unamo-nos em pensamentos, sentimentos, para que possamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade infinita, pelo teu amor misericordioso, pelas tuas bênçãos, Pai, que não cessam de jorrar sobre todos nós, filhos teus, durante toda esta nossa jornada evolutiva. Pai, Senhor, te agradecemos pela atual oportunidade na carne e por todas as outras que já temos recebido e vivido através dos tempos. Gratidão também, Senhor, por todos aqueles que fizeram, fazem e ainda farão parte do nosso caminhar, contribuindo para a nossa evolução rumo à tua destinação, Pai. Gratidão por Jesus, nosso mestre, modelo e guia, que por intermédio do teu amor, em comunhão com o amor dele, veio junto a nós, para nos fazer compreender, conhecer as tuas leis, Pai. Leis de justiça e soberana, leis que nos regem, impulsionando, seguir nossa jornada evolutiva rumo à tua direção. Por um caminho sereno, tranquilo, pela compreensão da vida, que vai se estabelecendo gradativamente no íntimo de nosso ser. Pai, Senhor, gratidão pela nossa família, a primeira família que recebemos. Gratidão pela nossa família, a segunda família que formamos. Gratidão pelos nossos amigos, por todos aqueles com quem de alguma sorte se fazem presente na nossa vida atual. Gratidão por este momento, Pai, pela oportunidade renovada de aqui estarmos, para participarmos deste banquete, onde nos será ofertado o pão, o alimento de vida eterna, o pão que sacia a nossa fome espiritual, tudo o que precisamos para melhor viver. Que seja feita, Pai, a tua vontade e que ela também venha a ser a de todos nós. Que assim seja. Temos o prazer hoje de receber como expositor, trabalhador da nossa Casa Espírita, nosso colega Giodenir. Hoje descobri que o nome dele é Giodenir. Fique à vontade, amigo, então, a palavra é tua, faça uma boa palestra. Boa noite a todos. Pouca gente sabe que esse é o meu nome. 100% o pessoal me conhece como Gil, é mais simples, né? Então, o tema dessa noite que nós vamos tratar é a história do Espiritismo e também o que é o Espiritismo, né? Como surgiu o Espiritismo. O Espiritismo ela é uma ciência filosófica de consequência religiosa codificado em 1857, quando da primeira edição do Livro dos Espíritos, organizada por Allan Kardec, o pseudônimo de Hippolyte Léon Denis Rivail, um pedagogo, cientista e escritor. O professor Rivail, ele era um cientista, químico, físico e também um pedagogo, certo? E o Espiritismo, até então, ele surgiu com esse nome por um batismo do professor Rivail.
O professor Rivail, em seu trabalho para a codificação do espírito, utilizava um método científico para abordar os fenômenos espirituais. O que é um método científico? Como é que surgiu isso? Nós vamos começar a história do professor Rivail, contar um pouquinho da história dele, né? E o que é um método científico? O método científico é um conjunto de etapas que deve ser seguida para um estudo seja considerado científico. Um exemplo, ele fazia a mesma pergunta a vários médiums. Quando da codificação do Livro dos Espíritos, ele fazia perguntas para vários médiums, em cidades diferentes, em países diferentes. Por que ele fazia isso? Para saber se a pergunta estava relacionada uma com a outra, ou se coincidiam as mesmas coisas. Então, isso era um método científico que o professor Kardec, o professor Rivail, utilizava para elaborar essa pesquisa dele. Então, a pesquisa científica, ela não pode ter a influência do pesquisador. Por exemplo, não é um achismo. Eu acho que é assim. Existe um método para ser feita essa pesquisa. Quem vai na universidade, por exemplo, fazer uma pesquisa num laboratório de física, num laboratório de química, qualquer tipo de laboratório, existe método para fazer isso. Você não pode fazer de qualquer jeito. Então, o professor Rivail, quando ele vai estudar o espiritismo, ele entra como um cientista para investigar esses fenômenos. Um pesquisador e um cientista. Ele não entrou com conceitos nenhum do que era, se ele achava que era verdade, se ele achava que era mentira. Ele entrou como um pesquisador, como um cientista. Esses fenômenos ficaram conhecidos como as mesas girantes, onde os espíritos respondiam a inúmeras questões de ordem filosófica, moral e intelectual. Kardec, nomeado no século XIX, é convidado por um grupo de amigos para estudar os fenômenos espíritas. Ao início ele resistiu, disse, não, eu não quero, não. Então os amigos insistiram com ele para que ele fizesse essa pesquisa, para saber, o porquê daquilo e quais eram os fenômenos. Ele achava tudo uma grande farsa. Porque como pode mesas flutuar? Não existia nenhum, na cabeça dele, era uma cabeça de cientista, não existe fisicamente não tem como existir esse tipo de coisas, né? As mesas girantes atraíam muitas pessoas da sociedade parisiense para os salões, teatros, para acompanhar esse fenômeno. Na época era tratado como um espetáculo. Então se reunia a sociedade parisiense na época, nós estamos falando aí do ano de 1948, então a sociedade ainda, aquilo atraía as pessoas para os salões, para os teatros, como um evento. É como se fosse um circo, certo? Então as pessoas frequentavam esse tipo de fenômeno como se fosse um show. Na Europa, na mesma época, se tinha várias pesquisas sobre o eletromagnetismo. E Kardec inicia sua pesquisa sobre a possível ação do eletromagnetismo sobre os fenômenos das mesas girantes. Nós estamos falando aqui na época que começou a surgir a eletricidade. E, para a época, a eletricidade era um fenômeno fantástico, e principalmente o eletromagnetismo. Então, a primeira hipótese que Kardec levanta é que essas mesas elas faziam um movimento, né, movimento giratório, através do eletromagnetismo. Como é que eram esses movimentos giratórios? As mesas se movimentavam e era feito um código. Uma batida era sim, duas batidas era não, e ela tinha uma espécie de um alfabeto. Você contava de A até Z, e essas batidas eram uma sequência. As pessoas faziam perguntas
para os espíritos. E os espíritos respondiam através de batida das mesas, né? No início, Kardec procura evidências, porque ele tinha certeza que aquilo era uma fraude. Então, o primeiro pensamento dele, quando começa a fazer a investigação sobre as mesas girantes, é a hipótese do eletromagnetismo tá agindo de alguma forma sobre as mesas girantes. Mais ou menos na mesma época, nos Estados Unidos, surge o caso das irmãs Fox, que despertou o interesse de muitos cientistas, pesquisadores e principalmente curiosos pelo assunto, que obteve na França, na Europa, mais especificamente na França, um amparo necessário na pesquisa de Kardec. O caso das irmãs Fox, acontece nos Estados Unidos, no estado de Nova York, numa pequena cidade, numa casa muito simples, que nessa casa aconteceu um assassinato de um mascate. Ele foi assassinado nessa casa. E a família Fox, um tempo depois de acontecer esse assassinato, eles se mudam para casa. Então as irmãs Fox, Margareta e Kate, elas começam a ouvir batidas nessa casa. E essas batidas, por elas terem uma mediunidade, elas começam a interagir com essas batidas, a fazer perguntas. E com essas perguntas elas começaram a ter as respostas na mesma linguagem que Kardec já desenvolvia também, batidas. Uma batida sim, duas batidas não, o alfabeto, conforme as batidas, era uma resposta daquilo que elas indagavam ao espírito. O caso das irmãs Fox, ela foi considerado o primeiro acontecimento, um diálogo com os espíritos. Esse caso foi 31 de março de 1848. Empolgar a população do vilarejo, surgindo em novembro de 1849 as primeiras demonstrações públicas com as irmãs Fox, que resultou na formação do primeiro núcleo de estudo do espiritismo moderno. Na França, o Kardec, ele batiza os estudos dele como espiritismo, ou doutrina espírita. As irmãs Fox, na época que surgiu esses fenômenos lá, ela foi dar como espiritualismo. Então são duas correntes iguais, mas com denominações diferentes. O caso das irmãs Fox, ela é batizada como espiritualismo. E Kardec, ele batiza aqueles fenômenos como o espiritismo. Esses fenômenos com as irmãs Fox elas se tornaram celebridades. Elas faziam shows como na França, shows em teatro, em circo, e elas se tornaram muito famosas. E o que acontece? Uma das irmãs, nós estamos falando aí, as irmãs na época tinham 12, 14 anos, elas são pagas, é dado dinheiro a elas, para elas desmentirem aqueles fenômenos que eram invenção delas, que aquilo não existia. Certo? Enfim, a história seguiu e com o tempo, uma das irmãs, a Margarete, ela confessa, antes do desencarne dela, para o escritor Arthur Conan Doyle, ele conta nesse livro a história do espiritismo, a história das irmãs Fox. E uma delas, a Margarete, conta que ela recebeu o dinheiro, um valor muito alto, para desmentir toda a história delas.
E ela afirma que realmente aquilo aconteceu, ela é a irmã dela. Então a irmã, a Catherine, a Margaret, o que acontece? Ela se torna alcoólatra. Então, por causa de toda aquela situação. Vocês imaginam, elas não tinham um psicológico para aguentar toda a situação. Também podemos destacar o apoio desses estudos da Sociedade Parisiense de Estudo Espíritas. Essa sociedade ela foi fundada em 1858. Quem tinha em seus associados pessoas isentas, com um profundo desejo de esclarecer tais fenômenos. Outros cientistas, de forma independente, também se dedicaram ao estudo desses fenômenos. Na Itália, o Dr. Lombroso. Esse Dr. Lombroso aqui, eu estudei uma época sobre ele, ele é uma pessoa assim, muito famosa na época. Tá? E eu não sabia até então que ele era um estudioso do espiritismo também. Nos Estados Unidos, William Koch, ele é um estudioso cientista também que estuda esses fenômenos. Na Alemanha, o Dr. Krenner. E na Rússia, pelo Akaskov, entre outros cientistas da época. Assim, ó, dentre esses cientistas, se nós formos destacar todos, tem uma infinidade de cientistas que, por causa desses fenômenos, atraíram muito a atenção dessas pessoas. Tá? Kardec escreve as 5 obras básicas do Espiritismo. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Esses são os 5 livros da obra básica do Espiritismo. Resumidamente, o Espiritismo é uma doutrina natural, que vem nos explicar a relação do mundo espiritual com o mundo corporal. Vem explicar de onde viemos e para onde vamos. O que acontece após a morte física do corpo. Reencarnação. O que é a reencarnação? A reencarnação é um movimento de voltar ao mundo espiritual, de voltar do mundo espiritual, voltar à carne. Aqui tem um caso que eu comento muito com meus alunos. Nós temos uma turma de estudos espíritas na quinta-feira. E eu gosto muito de falar desse caso aqui, porque ele é muito emblemático e nos leva a refletir sobre muitas coisas. Esse caso trata de um garoto, James Leonard. Ele é um garoto americano que, em outra vida, ele foi um militar americano. Ele servia numa base aérea próximo à costa do Japão e também num porta-avião. E o que acontece? Esse James Leonard, ele é um menino que reencarna no ano de 1998, 1999, e ele conta para os seus pais toda a sua história. Quando ele tinha 2 anos, um dia a mãe dele corre no quarto e vê ele se batendo, gritando. E ela não entendia o que estava acontecendo com ele. E aí ele contava a história da vida dele passada, do que aconteceu, de como que era. E ele falava que o nome dele não era James, ele falava que o nome dele era desse soldado americano. E aí os pais, com o intuito de ajudar o menino, começam a fazer uma pesquisa. E o menino, com seus 7, 8 anos, ele entendia sobre avião, sobre porta-avião da Segunda Guerra, e ele tinha muito medo de água e de barulho de avião. Aí os pais foram investigar aquilo. Então eles vão fazer uma pesquisa nos arquivos americano, no exército, né? E lá nos arquivos exatamente existia essa pessoa que o menino dizia que era. Que ele serviu nessa base, que serviu naquele porta-avião, e aí o menino, o James, ele fala assim, não, na época eu tinha um amigo
um amigo tal, ele falava o nome do amigo. E aí os pais foram ver, bom, realmente, vamos fazer uma pesquisa. E esse amigo dele, ele era um veterano de guerra, e ele era vivo ainda. E aí os pais vão perguntar para o rapaz, não, realmente essa pessoa existiu, conta toda a história dela. Interessante que o James, ele diz aonde o avião dele caiu. O avião dele foi abatido e caiu no mar. E ele disse, o avião caiu aqui. E foi lá e mostrou aonde tinha caído o avião. Então, assim, eu conto essa história só para vocês entenderem o que é a reencarnação. E quando a gente fala no espiritismo de vidas passadas, essas situações que são estudadas. E, infelizmente, quando a gente fala assim, em ciência, o espiritismo é uma ciência. A gente não pode comparar o espiritismo com a ciência química, com a ciência física. Por exemplo, se você Gil, tu consegue uma tomada dessa, tu consegue ver se tem eletricidade? Se eu pegar um aparelho e colocar numa tomada, eu vou conseguir, não. Aqui tem eletricidade, eu consigo medir. Uma fórmula química, eu consigo ver os componentes que tem numa fórmula química, porque é físico. Mas com o espírito você não tem ainda, hoje a gente não tem ainda, vamos dizer assim, uma tecnologia suficiente para detectar esse tipo de coisa. Ainda não. Por que o espírito volta ao mundo material ou reencarna? Nosso planeta é um planeta escola e um planeta hospital. Voltamos a reencarnar para o nosso melhoramento e o progresso espiritual. Gente, às vezes assim, a gente está com alguma dificuldade na vida, eu até começar a entender isso também é complicado. A gente acha, não, mas por que acontece isso comigo? Por que acontece com a outra pessoa? Às vezes uma pessoa que tu gosta, você é tão boa, por que ela passa por certas situações? E o Espiritismo, ela responde isso. Por que acontece isso? Como numa escola, a gente frequenta, tu vai aprender e lá o professor vai aplicar uma prova para ti. Então, é no estudo, no aprendizado que tu vai evoluir, tu vai entender a matéria e vai ter a tua evolução no teu conhecimento intelectual. Raul Teixeira nos diz que a reencarnação é necessária para adquirir a sabedoria e a virtude dos milênios. Então, assim, nós somos espíritos milenares, não somos pela primeira vez que estamos encarnados nesse corpo, né? E eu acho interessante o que o Raul Teixeira coloca aqui, para adquirir a sabedoria e a virtude dos milênios. Nós somos espíritos milenares e não estamos na Terra pela primeira vez. Podemos fazer uma analogia a uma criança que precisa voltar à escola, porque ela não aprende tudo em um só ano, em uma só aula. Para chegar ao curso superior, ela tem que passar por vários anos na escola, para só depois poder frequentar a universidade. Gente, quando a gente fala aqui em frequentar a escola, o que é a vida e que é a espiritualidade maior, o que Deus quer de nós é a nossa evolução. E principalmente o amor. Porque tem uma frase, me desculpe, eu leio muito, sabe? E às vezes tem coisas que eu não consigo pegar de quem é que fez isso, tá? Eu posso ter tudo na vida, se eu não tiver amor, nada serei. Você pode ter tudo na vida, se tu não tiver amor, a prioridade, vamos dizer assim, o objetivo do ser humano quando encarnado é o amor. Porque se você ama, você não vai fazer confusão com o teu vizinho, você não vai fazer confusão com o teu colega, você não vai discutir sobre futebol, sobre política, porque tu entende, tu compreende o que é. E quando o espírito ele reencarna nesse corpo matéria, a função principal dele é a sua evolução.
E a evolução se dá pelo amor. A gente aprender a amar. O espírito, para o corpo, para o espírito, é uma prisão. Eu digo isso numa engenharia. Porque Deus, assim, a espiritualidade de Deus foi tão sábio que Ele coloca a gente no nosso corpo, nós não podemos fugir. Com exceções quando dormimos, que aí o teu corpo relaxa, mas mesmo assim você vai estar preso no teu corpo no espírito, através de um fio que faz uma ligação com o teu corpo. A gente não pode fugir do nosso corpo, a gente não pode abandonar eles. Não, eu vou deixar o corpo do lado agora e vou dar uma volta no mundo espiritual, vou fazer uma viagem. Não dá. E para o espírito, a prisão é o corpo. A gente está aqui, a gente tem que estar aqui. Numa escola, por exemplo, eu tenho aula de matemática, hoje de física, eu não gosto, não, então não vou, beleza, não vai. A gente não. Você tem, na segunda-feira você tem que trabalhar, às vezes pegar o teu chefe chato lá, às vezes uma situação outra qualquer, às vezes é um cliente difícil. Você tem que estar lá, você tem que ir. Raul Teixeira faz uma analogia da reencarnação com uma criança que volta da casa, ou seja, do mundo espiritual, para a escola. Essa escola seria a terra, o corpo carnal, com um uniforme novo para continuar os seus estudos. Ele quer dizer que com isso que a criança ela frequentou um dia, vai para a escola, troca o uniforme, e no outro dia ela volta para a escola. Essa é a analogia que o Raul nos coloca. A reencarnação não cabe à ideia de injustiça. Os criminosos corruptos, todos aqueles que cometem injustiça, terão que voltar à Terra para a sua evolução, no bem corrigir todo o mal que fizeram. Às vezes a gente diz assim, tal pessoa cometeu tal ato, um assassinato, uma corrupção, é um governante lá que roubou uma merenda da escola, desviou dinheiro de hospital. De uma forma ou de outra ele está prejudicando. Tá? Dinheiro da saúde. É alguém que lá no final da fila que deixa de ser atendida. Tá? Só que a nossa visão materialista, quando tu não tem essa visão mais evoluída, a nossa visão materialista é o aqui e agora. Não, o que importa é agora. Depois é depois. Só que quando a gente desencarnar e vai para o mundo espiritual e a gente se deparar com a nossa realidade, vai cair o desespero. Quando na espiritualidade, tu não vai ter ninguém te julgando lá, só eu vou te julgar, eu sou o juiz, agora eu vou te dar tal sentença. Não, é a tua consciência, é tu com tu mesmo. É a tua consciência contigo mesmo. É tu que vai te julgar. E quando tu compreender o mal que tu fez, tu vai entender todo o erro que tu cometeu. E tu vai ter que voltar, né, em outra reencarnação, ou nesse planeta, ou em outro planeta, né? Porque a Terra, assim, gente, ela está numa fase de evolução transitória, né? De prova, expiação para regeneração. Mas isso é assunto para uma outra palestra, né? Conforme o que plantamos em vidas passadas, o espírito reencarna para ter a continuidade de sua aprendizagem, conforme o grau do seu merecimento. Às vezes é o que a gente está plantando hoje, né, em vidas passadas. Né? Às vezes a gente faz tanta bobagem nessa vida que é nessa vida também que a gente vai ter que colher. Né? Não é só de vidas passadas. A gente faz muita bobagem agora e lá na frente a gente escolhe. A gente tem desencarne na nossa própria vida que a gente vai colher essas bobagens que a gente faz. A vida é uma oportunidade que Deus nos oferece para trabalhar o amor. Entender que estar encarnado é uma oportunidade para a nossa evolução. As dificuldades são como o esmeril, que serve para lapidar o diamante bruto, que após lapidado revela toda a sua beleza. Aquilo que eu falo assim, gente, às vezes tu pega uma pessoa que passou por muita dificuldade. Tu vai conversar com essa pessoa, é um doce de pessoa. Por quê? Porque ela passou dificuldade e ela entendeu que aquilo era para a evolução. E pelo contrário,
contrário também, né? Às vezes a pessoa passa por tanta dificuldade que aquilo endurece ela. Aquilo que a gente estava falando, né? A pessoa que não agradece a dificuldade, que às vezes reclama. E a vida continua jogando os mesmos problemas. E ela fica uma pessoa endurecida. Então, as dificuldades nós temos que agradecer, porque é para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Assim, ó, às vezes a gente diz assim, não, mas por que certas pessoas têm tanta facilidade na vida e a minha vida é tão complicada? Isso se chama merecimento. Porque às vezes ela já fez nessa vida ou fez em outras vidas passadas, que quando ela reencarna nesse corpo físico, ela tem um merecimento de estar naquela situação. Certo? Então é merecimento dela. Ela está numa situação boa e é merecimento também de estar numa situação ruim, pela dificuldade que ela está passando. Mediunidade. Como é que o espírito vê a mediunidade? A mediunidade é uma faculdade que todos nós temos, em maior ou menor grau. Todos nós somos médiuns, maior ou menor grau. Tem muitas situações, tem uma pessoa da minha família que ela diz assim, eu lembrei de uma pessoa agora e vai lá, olha o celular, tem uma mensagem. E ela me diz, mas como é que pode isso, né? Eu lembrei dela, 5 minutos tem uma mensagem no celular. Isso é um fenômeno mediúnico também, telepatia. As mães têm muito isso aflorado, a mediunidade, né? As mães conseguem perceber muito isso, né, na vida dos filhos, sentem. E a mediunidade, ela é ela é um dom que, conforme o teu grau de tu tem essa mediunidade, ela tem que ser desenvolvida. Porque um médium, quando ele não desenvolve a mediunidade, ele sofre. Por quê? Porque ele não entende. Ele não entende por que algumas coisas acontecem com ele. E a vida começa a cobrar algumas situações que ele tenha que... a vida cobra a evolução dele, o aprendizado dele. Ao longo da nossa história, nós tivemos vários médiuns, principalmente na Igreja Católica Romana. As meninas que viram Nossa Senhora de Fátima. Gente, o que é isso? Só elas viram. A menina que viu Nossa Senhora de Lourdes, ela viu, mas ninguém. É um dom mediúnico. Moisés era um grande médium. Só que há 4.000 anos atrás, como é que você ia falar para aquele povo, falar sobre mediunidade, sobre reencarnação? Não tinha como, né? Eles não tinham evolução, maturidade para entender essas coisas. O próprio Jesus Cristo, um grande médium, ele curava, ressuscitava. Gente, e como o ser humano é complicado, né? Ele ressuscitava. Tem uma passagem de uma menina que ele entra na casa e a menina já tinha desencarnado. E o pai da menina vai falar com Jesus: mestre, você vai lá curar minha filha? Só que o pai até então não sabia que a filha já tinha desencarnado. E ele pega Jesus e vai até a casa. Chega lá um doutor da lei. Não, mas o que você faz aqui? A menina já desencarnou, está desencarnada, não tem mais nada que fazer. E aí Jesus chega no ouvido da menina e diz para ela: acorda-te. E o doutor da lei não acreditou. Não acreditou. Achou uma fraude. Certo? A mediunidade é uma oportunidade imposta aos espíritos para contribuir com o progresso da humanidade. Quem que já leu, ouviu, tem até um filme aí, do caso de José Pedro de Freitas, o conhecido Arigó.
Tem um filme aí que vocês colocar aí na internet, vocês vão conseguir conhecer um pouco a história do Arigó. O Arigó, ele era um médium que morava em Congonhas. E o Dr. Fritz era um médico alemão da época da Primeira Guerra Mundial, que incorporava o Arigó. E o Arigó, de forma nenhuma, aceitava, que ele não queria, que aquilo não era para ele. E o Dr. Fritz disse, aceita. E ele, de jeito nenhum. Até que, de tanto aquilo atormentar ele, que ele aceitou. E o Arigó fazia cirurgia de catarata com a ponta de uma faca. Câncer. Pegava com a ponta de uma faca e cortava. Ele tinha algumas pessoas que às vezes assistiam ele, e ele chamava, sabe, vem cá. Pedia para o cara aguentar a faca, a pessoa que estava ali, para fazer cirurgia de catarata. Aguenta a faca aqui. Ele pegava e arrancava, na ponta da faca. E o Arigó não aceitava, até então ele não queria. Depois ele aceita, enfim. Várias pessoas, milhares de pessoas passaram pelo tratamento do Arigó. E nessa mesma época, veio um pessoal da universidade estudar o caso do Arigó. Fizeram um trabalho científico em cima desse caso do Arigó. E como eu falei, se você pegar a ciência humana, ela não vai conseguir entender. E perguntaram para ele, não tem explicação, não consigo explicar. Fisicamente eu não tenho que explicar. A mediunidade, para cada religião, dá um nome a esse fenômeno. Na igreja, o milagre. O dom do Espírito Santo para os evangélicos. Obra de Deus. Enfim. A mediunidade, ela não é só, é espírita e é médium. Não, tem mediunidade em todas as religiões. Até os ateus são médiums. A mediunidade não está relacionada com a religião, e sim com o espírito. Com a evolução do nosso planeta, deixando de ser um planeta de prova e expiações para um planeta de regeneração. E esses fenômenos espirituais, como são chamados, deixarão de ser fenômenos e passarão a ser algo natural. Gente, no início, após Kardec, o espiritismo, esses dons da mediunidade, ele era tratado na fogueira, você sabe toda a história. Depois, com a evolução, com todo o trabalho científico que Kardec fez, né? E logo todos os cientistas também na mesma linha, as irmãs Fox nos Estados Unidos também, mudou muito esse conceito. Mas por que não acontece mais esses fenômenos espirituais assim para a gente ver em qualquer lugar, em qualquer ambiente? O ambiente vibratório da Terra não permite ainda um intercâmbio maior com a espiritualidade. Como seria um espírito evoluído frequentar um ambiente vibratório onde ainda são cometidas mais de 42 milhões de abortos? Como é que seria esse ambiente com um espírito evoluído, um espírito de luz? Não tem. O ambiente vibratório não dá. Guerras, fome, egoísmo e violência, e dentre outras coisas. Né? O espírito se manifestar num ambiente, esses fenômenos, como é tratado aqui, porque não tem nada de fenômeno, é uma coisa natural, é da natureza espiritual, é da natureza humana. A nossa Terra, nosso planeta ainda não está preparado para que esses fenômenos aconteçam com uma maior intensidade. Tem que se melhorar o ambiente vibratório do nosso planeta. Espiritismo e ciência. Hoje o Espiritismo é um tema de estudo dentro das universidades em todo o mundo. O Instituto Humanista da Unicinos, no Brasil,
Ele diz: no Brasil ainda caminhamos a passos lentos, somente em algumas instituições. Na Europa, nos Estados Unidos, cerca de 80% das universidades já tem essa cadeira dentro do currículo de medicina. O espiritualismo e o espiritismo, né? Dentro das universidades, tratado nas cadeiras dos cursos de medicina. Os meus alunos aí, nosso curso, eu pedi para eles, eu acredito que foi até um trabalho que eles já fizeram, no Brasil, o Dr. Paulo César Furcoso. O Dr. Paulo César, ele é um professor universitário e é um grande divulgador do espiritismo. Ele é um acadêmico com profundo conhecimento da materialização de espíritos. Aquilo que eu falei, esses fenômenos que o Dr. Paulo César, que eles realizam no Rio de Janeiro, de um espírito, ele não é através do médium, teoricamente não. Ele se materializa o espírito. E o Dr. Paulo César tem fotos, filmes do espírito materializado. Né? Então, assim, gente, ó, essa questão de materialização de espíritos e objetos é uma coisa também bem ampla para a gente falar. Só eu estou pincelando por cima a situação científica que hoje se encontra o espiritismo. Né? O Dr. Paulo César, ele comenta em suas palestras que o espírito materializado faz cirurgias. Né? E com equipamentos que a gente não tem ainda a evolução nesse nosso mundo físico, só o mundo espiritual. E ele pergunta para o espírito materializado se o espírito tem condições de ver internamente uma célula no corpo humano. O espírito diz que sim, que ele consegue ver isso. A nossa ciência ainda não tem a capacidade. Quer dizer que ele está fazendo a cirurgia e ele sabe o que tem dentro do sangue do paciente. Certo? Então, assim, só para vocês entenderem quanto que a medicina espírita ainda tem que evoluir. E esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Em 1978, a Agência Espacial Americana veio ao Brasil estudar o fenômeno espírita do médium Chico Xavier. Dentre os trabalhos científicos realizados, constatou também, dentre os trabalhos que foram feitos vários trabalhos, né, que um médium tem uma áurea em volta dele. Eu tenho uma áurea, todos nós temos uma áurea. E o médium, ele tem uma áurea um pouquinho maior. A áurea de uma pessoa, para vocês entenderem, é o campo energético que está em volta do nosso corpo. Quem tem mediunidade consegue perceber a áurea. E que Chico Xavier, que um médium, ele tinha em torno de 4 centímetros de áurea. Chico Xavier tinha 10 metros de áurea. Então, para vocês verem a mediunidade, né, é a evolução do espírito de Chico Xavier. Podemos dizer que o Espiritismo é uma doutrina libertadora, que nos responde muitas das nossas incógnitas da nossa vida. O Espiritismo vem revelar ao homem a forma de bem viver, ou seja, melhor viver. O Espiritismo vem nos revelar o princípio da verdade de que o homem não morre e que a vida continua além do túmulo. Então, já terminando, que nosso horário está... O Espiritismo é uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, assim, gente, ó, a espiritualidade, ela é inerente à natureza do ser humano. Então, como eu coloquei, não é tu ser espírita que tu tem uma mediunidade, não é o teu a tua religião que define isso, é do ser humano. Então eu queria agradecer a casa por ter dado a oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre o espiritismo. Eu sou um estudante ainda, estou aprendendo, tenho muito que aprender. E agradecer a todos vocês por estarem conosco hoje. Obrigado.
importante estarmos aqui, né? Como o Gil falou, é um aprendiz. Todos nós somos aprendizes, porque o conhecimento é infinito e infinitamente o buscaremos. Façam ideia. Então, tá. Muito bem, Gil. Gratidão, né? É um tema até bem pouco escolhido pelos expositores, né? Mas muito importante para que a gente possa também fundamentar, né, o que nós estamos buscando, né? E a mediunidade, não tenhamos medo, nem inseguranças, tá? É uma condição evolutiva. Neste mundo de regeneração, né, ao qual nós estamos seguindo aqui, todos nós a vivenciaremos. Não tem escapatória. Entenderam? Então tá. Agradecemos a Deus mais uma vez, né, pela oportunidade de estarmos aqui em comunhão com tantos outros irmãos nossos, né, em caminhada evolutiva. Agradecemos também ao expositor, né, ao amparo recebido da espiritualidade para que pudesse ele colocar o conteúdo, né, de uma forma bem simples, singela, e que todos nós pudéssemos compreender, né, da melhor forma possível. E assim, então, a gente termina essa primeira parte dos trabalhos de hoje e seguimos, então, aos passes para aqueles que assim o quiserem. Boa noite a todos. Só um lembrete. Obrigada. A casa abriu mais um horário para estudos, sábados à tarde, das 15 às 16h30. A gente estuda o Livro dos Espíritos, muito bom, muito gostoso, um momento em que a gente pode compartilhar nossos sentimentos, nossas experiências, abrir corações, e quem tiver perguntas, sempre com o amparo da espiritualidade da casa, certo?